Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, como já falou aqui o deputado Lemos, há sim uma preocupação, deputado Lemos, com as decisões que serão tomadas pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior com relação aos despejos que estão previstos aqui no estado do Paraná. Até porque algumas destas áreas estavam totalmente abandonadas e depois de terem sido ocupadas, limpas, tornadas produtivas, aparecem, entre aspas, as pessoas que se dizem donos, sem que, antes de fazer qualquer outro movimento, o Estado investigue quais são as dívidas, inclusive, deputado Jonas, que muitas vezes há com destas empresas com o Estado. Eu cito o caso da Alvepar, que na semana retrasada, ou há 20 dias atrás, havia um pedido para reintegração de posse, mas a Alvepar, só a Alvepar, a mais falida, deve quase 2 bilhões de reais ao Estado, à União e aos bancos, inclusive deve à Copel. Então, é preciso que se faça uma relação, e eu espero que o governador Ratinho Júnior tenha essa relação de bom senso, antes que nós entremos num processo que ninguém sabe exatamente onde irá terminar, mas sabemos como que começa. Mas o que me traz aqui, senhor presidente, obviamente que, além desta referência às 20 possíveis reintegrações previstas para o governo Ratinho neste semestre, é o fato de nós termos, na segunda-feira, o secretário de Fazenda deverá vir a essa casa. Acredito que será uma sessão especial, como sempre tem sido, é uma sessão apenas com a presença do secretário e a exposição, obviamente, do secretário, e depois o processo de perguntas e de respostas que são feitos tradicionalmente para cumprir o que determina a legislação. E entre os nossos questionamentos, senhor presidente, há um que a nossa assessoria, a assessoria da oposição, tem feito, o economista Wagner tem feito constantemente, que é um questionamento sobre a situação das finanças do governo do Estado e a alimentação feita no CIAF. Nós sabemos que os dados que deveriam ir para o CIAF estão já há muito tempo sem estar inseridos. Eu diria que o governo do Paraná hoje não tem controle sobre o volume de recursos investidos em renúncias fiscais. É um governo que trabalha num voo cego, embora diga que tem uma arrecadação, um superávit de 1.320 bilhões de reais até o mês de agosto. A verdade é que pouca gente sabe, ou talvez ninguém saiba, professor Tercílio, exatamente quanto que o governo tem de incentivo, quanto que o governo tem de renúncia. Para 2019, deputado Galo, Vossa Excelência, que há pouco usou a tribuna falando sobre projetos que deveriam ser votados, nós temos o interesse de saber, por exemplo, nós, enquanto representantes de parte da sociedade, obviamente, e a Assembleia Legislativa como um todo, para 2019 são previstos 11 bilhões de reais em renúncia fiscal. 11 bilhões em renúncias, como está demonstrado na LDO, aprovada esse ano. O CIAF está zerado. Ninguém sabe qual é o percentual de quanto, de como, até quando que está sendo feito. A Secretaria da Fazenda informa que os setores favorecidos pelas renúncias fiscais responderam com mais dinamismo aos incentivos e geraram arrecadação suficiente para compensar os privilégios concedidos, na resposta que nos deu. Essa resposta, porém, e esse é o entendimento que temos, demonstra apenas que houve um aumento na arrecadação do ICMS acima do PIB do Estado, mas não comprova que este aumento, senhores deputados, é decorrente das isenções fiscais. Não comprova, apenas o que nós sabemos real é que houve um aumento na arrecadação. E quando questionado, o governo admitiu que tem dificuldades em mensurar o número de empregos gerados pela renúncia. Ou seja, nós podemos estar tendo renúncia fiscal em determinados segmentos que não trazem absolutamente nenhum ganho para o Estado. Absolutamente nenhum ganho.
nenhum ganho fiscal, nenhum ganho em termos de empregos, nenhum ganho para a sociedade. O questionamento que nós fizemos sobre a manutenção de vagas de empregos pelas empresas favorecidas com renúncias fiscais, o governo foi absolutamente genérico na sua resposta. Disse apenas que as empresas fazem um grande esforço para manter o nível de empregos. Mas, sempre tem um mas. Tudo aquilo que vem depois do mas, do porém, deve ser esquecido, pelo menos, aquilo que havia sido dito antes. Porque diz o governo, mas que devido à crise econômica, algumas foram obrigadas a demitir. Quais foram obrigadas a demitir? Aquelas que receberam incentivo? Quantos que elas demitiram? Quantos que elas arrecadaram? Nós perguntamos ao governo quais empresas que foram favorecidas com a renúncia e benefícios e qual foi o montante de investimentos. A resposta foi que as renúncias recaem sobre setores ou produtos. São alguns bilhões de reais, por exemplo, no setor de alimentação, que obviamente envolve desde o processamento, dos frigoríficos, do processo de venda, é uma cadeia ampla. Mas nós não sabemos quais são as empresas específicas que receberam esses incentivos. Todas as empresas, deputado Jonas, o senhor que é desta área, todas as empresas receberam incentivo ou foram algumas empresas que receberam incentivos? Comparando a JBS, que é uma grande empresa, maior produtora ainda, junto com o Brasil, foi o maior produtor, talvez mundial, de proteína animal. Eles têm o mesmo tipo de incentivo que tem uma pequena cooperativa ou um pequeno frigorífico? Se tem, está errado. Se tem, está errado. Porque o pequeno precisa muito mais incentivo do que uma JBS. Embora a JBS tenha um volume de vendas muitíssimo maior. As empresas que produzem tecnologia, as startups e as pequenas empresas, têm o mesmo tipo de incentivo, por exemplo, que a Positivo Informática? Se tem, está errado. A Positivo Informática tem uma empresa consolidada, estou dando o exemplo da Positivo Informática, não sei se tem ou não tem, mas se, por exemplo, uma empresa como a Positivo Informática tiver o mesmo tipo de incentivo e isenção, estímulo à manutenção de empregos, que tiver uma empresa lá de Pato Branco, que é um polo, está certo? Não, está errado. É uma política que beneficia os grandes. Por isso, mais do que responder de forma absolutamente genérica, eu espero que na segunda-feira o senhor secretário e os seus assessores, que talvez nos ouçam, possa trazer algumas respostas mais efetivas. O Paraná, no programa Profisco II, diz o governo do estado que esse estudo todo está feito pelo programa Profisco II. De acordo com a secretaria, o programa Paraná Competitivo tem estudos sobre os casos. Nós indagamos ao governo sobre os critérios técnicos utilizados para a concessão de renúncia e como são selecionados os setores. A explicação, senhores deputados, é que 42% são concedidos para o setor de alimentos, nem precisa porque está lá na resposta, e fármacos. E 74,7% da renúncia é sobre ICMS de regime normal. Os outros 17% sobre o Simples Nacional. E aí fica a pergunta. Na hora de argumentar, esquece o governo que 74% do regime normal se apega à defesa do Simples Nacional. Então, eu tenho, às vezes, algumas dúvidas sobre esse tipo de incentivo, que eles estejam beneficiando os grandes grupos, como, aliás, tem benefício no Brasil inteiro, e já não é de hoje, em todos os governos, esses que, de fato, geram emprego e renda, que são as pequenas e microempresas, sabem os senhores que elas são responsáveis por mais de 80% dos empregos, acabem tendo um tratamento muito similar aos grandes grupos, aos grandes conglomerados. E, nesse sentido, não vai ser possível fazer a leitura toda, senhor presidente, mas nós fizemos hoje, inclusive, um requerimento, e eu espero que seja aprovado, ao secretário da Fazenda, solicitando as reduções no Estado a respeito de agrotóxicos. Se as reduções no Estado tiveram prazo final 21 de outubro, de vigência em 31 de outubro de 2017, foram renovados ou não. Se não foram renovadas, quais incentivos fiscais estão em vigor atualmente e beneficiam acaricidas, estimuladores e inibidores de crescimento, inseticidas, fungicidas, formicidas, germicidas, herbicidas
nematicidas e outros agrotóxicos. Deputado, um minuto para concluir, por favor. Estamos solicitando para que seja informado a norma estadual regulamentadora do benefício, bem como o prazo final de vigência de cada incentivo fiscal. Qual a alíquota de ICMS devida atualmente na compra de acaricidas, estimuladores e inibidores de crescimento, inseticidas, fungicidas, formicidas, germicidas, herbicidas, hematicidas e outros agrotóxicos. É sabido que o agrotóxico tem no Brasil isenção fiscal e que nós importamos 80% da matéria-prima. Ou seja, nós estamos estimulando a plantação com veneno através de incentivos fiscais. É preciso ir no caminho contrário. É preciso ir no caminho daquele que o governador assinou dias atrás, que nós teremos alimentação 100% orgânica nas escolas até 2030. Mas não basta assinar documento. É preciso retirar dos agrotóxicos o incentivo que tem hoje, porque hoje é muito barato plantar com agrotóxico, acaba encarecendo os produtos que não fazem uso desse tipo de veneno. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.